Você já parou para pensar se coisas como o mercado, as classes sociais, ou até mesmo o conceito de cidadania, existem de verdade, lá fora, independentemente do que pensamos sobre eles? Ou será que são apenas ideias, construções da nossa mente? Essa é uma das questões mais fascinantes das ciências humanas. E hoje vamos mergulhar em uma abordagem que tenta responder a isso de forma bem direta: o realismo analítico. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos desvendar uma corrente de pensamento que está sacudindo a forma como entendemos a sociologia, a história e outras áreas. O realismo analítico pode parecer um nome complicado, mas a ideia central é bastante intuitiva. Ele defende que estruturas sociais como mercados, redes de contatos, instituições e até normas são reais. Elas existem de verdade e têm poder de influenciar nossas vidas, mesmo que a gente não perceba ou não concorde com a descrição delas. Pense no mercado financeiro. Ele não é só uma ideia, é uma estrutura real, com regras, mecanismos e consequências que afetam a economia global, quer você entenda de ações ou não. O realismo analítico nos diz que podemos, e devemos, estudar essas estruturas com precisão e rigor conceitual, como se fossem objetos de análise científica. Uma das grandes sacadas dessa abordagem é evitar simplificações. A sociedade é complexa, e não dá para explicar tudo olhando só para as ações individuais, o nível micro, nem apenas para as grandes estruturas, o nível macro. O realismo analítico propõe que a gente olhe para os diferentes níveis, menos micro, meso e macro, e principalmente para os mecanismos que conectam esses níveis. O mecanismo é como o motor de um processo social, é a engrenagem que faz a roda girar, explicando como uma causa leva a um efeito. Por exemplo, como uma crise econômica, um evento macro leva ao aumento do desemprego, que afeta a vida de indivíduos no nível micro. Entender esses mecanismos é a chave para explicações mais robustas. Isso nos leva a uma metodologia poderosa: a modelagem. Não estou falando de passarelas, mas de construir modelos teóricos que nos ajudam a entender o mundo. Ao criar um modelo, a gente consegue isolar variáveis importantes e pensar em cenários contrafactuais, ou seja, perguntar: e se tivesse sido diferente? Por exemplo, e se aquela lei não tivesse sido aprovada? Qual seria o resultado? Esse tipo de exercício mental, quando bem disciplinado, é fundamental para testar a força das nossas explicações. Agora, você pode estar se perguntando: mas e as categorias como gênero, raça ou classe social? Elas não são construções sociais? Sim, e o realismo analítico concorda com isso, mas com uma ressalva importante. Ele diz que essas categorias são parcialmente construídas, mas não são pura invenção. Elas estão ancoradas em algo real. Padrões de comportamento, estruturas materiais, mecanismos do poder. Por exemplo, a categoria raça é uma construção social, mas ela está ancorada em mecanismos históricos e sociais de discriminação que produzem desigualdades bem reais. Isso significa que, mesmo sendo construções, essas categorias se referem a fenômenos concretos no mundo, e podemos estar certos ou errados ao usá-los para descrever a realidade. Essa visão tem um impacto enorme na forma como fazemos história e sociologia. Uma boa narrativa histórica, por exemplo, não é apenas a que conta uma história bonita ou convincente, é aquela que consegue conectar as evidências disponíveis aos mecanismos causais que explicam por que os eventos aconteceram daquela forma. A gente precisa ir além da descrição e buscar a explicação. E para isso, métodos como estudos de caso comparados, análise de redes e triangulação de diferentes fontes de dados se tornam ferramentas essenciais. Mas e o lado humano? E os significados que as pessoas dão às suas ações? O realismo analítico é só sobre estruturas e mecanismos frios? De forma alguma! Um dos seus maiores desafios, e também uma de suas grandes forças, é o diálogo com o interpretativismo, a abordagem que foca nos significados subjetivos. A proposta não é ignorar as interpretações, mas integrá-las. A ideia é criar uma espécie de hermenêutica calibrada, ou seja, interpretar os significados, mas sempre à luz dos mecanismos e estruturas que os moldam. Entender como as pessoas pensam é crucial, mas também precisamos entender por que elas pensam daquela forma. A gente busca uma ponte entre o micro e o macro, entre a agência individual e a estrutura social. Para tornar essa análise ainda mais rigorosa, o realismo analítico não tem medo de usar ferramentas de formalização. Calma, não precisa ser um gênio da matemática. A ideia é usar modelos para clarear o pensamento. Isso pode incluir desde modelos baseados em agentes, que simulam como interações individuais,
geram padrões coletivos, até modelos gráficos causais, que ajudam a mapear visualmente as relações de causa e efeito e a comparar hipóteses diferentes de forma transparente. O objetivo é sempre o mesmo: tornar nossas teorias mais claras, testáveis e compreensíveis para outros pesquisadores. Vamos falar um pouco mais sobre as instituições, que são o objeto de estudo central aqui. Pense nas regras de um jogo como o xadrez. Existem as regras que dizem o que o jogo é, como as peças se movem. Essas são as regras constitutivas. Sem elas, o jogo simplesmente não existe. Mas também existem as regras que regulam o comportamento, como as regras de um campeonato sobre o tempo de cada jogada. O realismo analítico usa essa distinção para entender as instituições. As normas sociais não funcionam apenas com base em sanções ou incentivos. Elas também criam as próprias categorias e papéis que desempenhamos na sociedade. Elas definem o que significa ser um cidadão, um profissional ou um membro de uma família. E como as sociedades mudam? O realismo analítico oferece um modelo sofisticado para pensar a mudança social. Geralmente, tudo começa com um choque externo, uma nova tecnologia, uma crise econômica, uma mudança demográfica. Mas esse choque não determina o resultado final, ele interage com as condições já existentes, gerando feedbacks menos alguns que reforçam a mudança, outros que a bloqueiam. Isso cria o que chamamos de dependência de trajetória, ou seja, o caminho que uma sociedade segue depende muito dos seus passos iniciais. Processos como mobilizações coletivas, realinhamentos políticos e inovações institucionais são os mecanismos que impulsionam essas transformações ao longo do tempo. No final das contas, o que o realismo analítico busca é um tipo de ciência social mais responsável e integrada. Ele defende uma ontologia moderada, ou seja, aceita que existem estruturas reais no mundo social, mas sem cair num dogmatismo ingênuo. Ele busca explicações que sejam transparentes, testáveis e que possam ser debatidas publicamente, promovendo o que se chama de racionalidade pública. O objetivo não é alcançar uma verdade final e absoluta, um realismo triunfalista, mas sim construir conhecimento de forma cumulativa, integrando diferentes métodos e perspectivas. Ele nos convida a ser, ao mesmo tempo, sensíveis à complexidade dos significados humanos, a chamada sensibilidade hermenêutica, e rigorosos em nossas análises. A disciplina analítica é uma busca por diagnósticos robustos sobre os problemas sociais, combinando a profundidade da interpretação com a clareza da explicação causal. É uma abordagem que nos dá ferramentas para entender não apenas o que está acontecendo no mundo, mas por que está acontecendo. E isso, convenhamos, é um passo fundamental para quem quer não apenas entender a sociedade, mas talvez, um dia, transformá-la. Espero que essa viagem pelo realismo analítico tenha sido esclarecedora. É um tema denso, mas fundamental para quem se interessa pelas ciências humanas hoje. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!